Estamos aqui mais uma vez para o nosso tempo de aprendizado, para o tempo de podermos pensar e considerar acerca das Escrituras. O nosso curso Vida Vitoriosa tem como ênfase buscar os valores do Reino de Deus que estão registrados nas Escrituras Sagradas, de maneira que estes valores, estes princípios, quando aplicados por nós, nos habilitem a viver uma vida vitoriosa, uma vida frutífera. Eu gosto muito da palavra frutífera, eu gosto de árvores frutíferas. Quem não gosta, não é verdade? Elas representam vida, elas comunicam algo tão belo, algo tão especial. São elementos da natureza que Deus permitiu, que Deus construiu, que Deus idealizou e que transmitem para nós algo relacionado a propósito de vida. Uma macieira, ela só tem razão de ser se ela produzir maçãs. Uma laranjeira só tem razão de existir, se ela produzir laranjas, se ela der frutos. Um cristão, um homem, uma mulher cristã, precisam frutificar. Nós precisamos frutificar. Uma vida vitoriosa passa pela compreensão de que nós precisamos ser frutíferos. E isto está vinculado a um princípio bíblico. Eu quero convidar você e chamar a sua atenção para ler comigo, para estar atento comigo ao Salmo número 1. A palavra de Deus no Salmo de número 1 nos apresenta um elemento muito importante, uma compreensão muito importante. Estou usando aqui uma Bíblia bem especial. Inclusive ela está um pouco desgastada pelo tempo. E isso tem a ver com o que eu quero compartilhar com você nesse estudo, quando falaremos sobre uma vida vitoriosa na palavra. Uma vida vitoriosa na palavra. Nos diz assim o Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Que palavra maravilhosa! Essa analogia nos compara a uma árvore plantada junto às correntes de águas. Eu digo nos compara porque eu espero que você seja também como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Árvore que frutifica. Ser uma pessoa que evidencia as virtudes do fruto do Espírito. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Essa temática é preciosa ao meu coração e eu estou me sentindo privilegiado e honrado de poder tratar esse assunto com você. Mas vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Convido você agora também a dar atenção em oração à nossa petição ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de aprendizado, por mais uma oportunidade de estarmos juntos para buscar na Tua Palavra os elementos, os princípios, os valores que nos permitem e que nos permitirão viver uma vida vitoriosa. Abençoe, ó Pai, todos que estão participando deste curso, para que busquem os elementos que estão sendo destacados, os valores, os princípios, os ensinamentos que nós tratamos ao longo do curso e que possamos colocá-los em prática. E pela Tua bondade e misericórdia, pela graça do Senhor, suplicamos. Aumenta, ó Deus, o nosso conhecimento da Tua Palavra e também, ó Pai, que nós sejamos não apenas pessoas que detêm conhecimento, mas que, de fato, colocam esse conhecimento em prática. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Quando nós iniciamos o curso Vida Vitoriosa, nós pensamos em oferecer a nossa membresia, aos que frequentam a nossa igreja, a você que nos acompanha de longe ou de perto,
a possibilidade de acessar informações, acessar princípios que ajudam você a viver melhor. Ou seja, são valores que impactam nossa eternidade, mas que influenciam também o hoje, influenciam o agora. Eu posso dizer com toda certeza e desafio você da seguinte maneira: se você colocar em prática os princípios e os valores que estamos estudando juntos aqui, você perceberá mudanças significativas na sua vida, de tal maneira que nós possamos ter essa vida vitoriosa. O tema da nossa lição, como eu já mencionei, ela fala sobre a vida vitoriosa na palavra. A nossa escola bíblica dinâmica, discipuladora e digital se propõe a buscar hoje, nesse tempo, nesta segunda semana, o estudo na própria palavra para identificarmos os elementos fundamentais, aquilo que é essencial. Tudo que nós vamos tratar nesta aula, ou nesta semana de aula, diz respeito a situações que são essenciais e não periféricas. Muitas das coisas da nossa vida circundam dentro de uma perspectiva secundária, né? O que nós vamos tratar aqui não é secundário, é prioritário. Se enquadra dentro dos valores que nós precisamos estabelecer como prioridade na nossa vida. Perceba que eu usei a palavra prioridade no singular e não no plural. Infelizmente, nós hoje dizemos com facilidade quais são as suas prioridades, né, no plural. Não, nós precisamos entender que existe algo que move o nosso coração e que deve ser a nossa prioridade. Jesus nos ajuda a entender e Ele mesmo vai dizer da seguinte maneira: que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esta é a nossa prioridade. E dentro desse processo de amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos conhecê-lo mais. Precisamos aprimorar o nosso relacionamento com Deus. E a palavra de Deus é a revelação dele, é a vontade de Deus revelada à sua vida, à minha vida, à vida de todos nós. Veja, é impossível ser realmente bem-sucedido, bem-aventurado e alcançar uma vida vitoriosa sem fidelidade às Escrituras. Esse é um elemento por demais importante. Eu quero insistir com isso. E mais uma vez dizer que é impossível ser realmente bem-sucedido, bem-aventurado e alcançar uma vida vitoriosa sem fidelidade às Escrituras. A fidelidade diz respeito a um critério que intencionalmente nós decidimos, nós escolhemos seguir de acordo com aquilo que lemos, estudamos ou não. Eu estarei sendo fiel à palavra de Deus se eu colocar em prática os ensinamentos que ela me orienta. Então, fidelidade tem a ver com um compromisso, tem a ver com uma escolha, tem a ver com um voto que constantemente precisa de atenção, de cuidado, para que nós não venhamos a nos esquecer dos compromissos assumidos. Quando um casal troca os seus votos perante a lei, casando-se diante do civil e também do religioso, como comumente é falado, esse casal ele está assumindo compromissos para a vida. E dentre esses compromissos existe a fidelidade. A fidelidade é não dividir mais a atenção, o amor, o cuidado com outra pessoa que não seja o cônjuge. Dividir realmente é construir o processo de vida juntos. Então nós decidimos construir algo juntos. Quando eu procuro ser fiel à palavra, e é importante nós destacarmos, lá no livro de Abacuque, a palavra de Deus vai nos dizer que o justo viverá por sua fidelidade. É isso mesmo. A palavra original do texto traduzida em algumas das nossas traduções, é colocada em algumas das nossas traduções, por fé. O justo viverá pela fé. Mas o conceito veterotestamentário, o conceito do Antigo Testamento, é um pouco diferente. Ele diz que o justo viverá por sua fidelidade. Fidelidade é algo que nós renovamos todos os dias.
Eu decido continuar sendo fiel todos os dias. Estou insistindo com isso, queridos, porque é um fator preponderante para que você alcance o que mesmo? Uma vida vitoriosa, uma vida frutífera. Então é impossível termos uma vida vitoriosa, uma vida frutífera, sem fidelidade às Escrituras. Por favor, não confunda aquilo que algumas pessoas podem alegar dizendo, mas existem tantas pessoas que são bem-sucedidas na vida. Tem dinheiro, tem carro, tem bens, tem muitos patrimônios. Lembre-se, prosperidade não diz respeito apenas a sucesso material ou a conquistas materiais. Prosperidade é algo que vai muito além. Prosperidade diz respeito a um conjunto de valores, é o conjunto da obra. Patrimônio, bens, diz respeito a uma parte da vida. E não é a parte mais importante. A Bíblia diz isso com clareza. A ponto de nós podermos dizer que alguém pode ser bem-sucedido, mesmo não tendo muitos recursos, mesmo não tendo muito patrimônio e nem acumulado muito patrimônio na vida. Você acredita que Jesus foi bem-sucedido? Com certeza. Ele não acumulou patrimônio, ele não acumulou bens. O apóstolo Paulo, pelo contrário, os bens que ele acumulou antes de conhecer a Cristo, ele os entregou para a consecução da sua missão, para concluir a sua missão, para levar a cabo a sua missão. Ele vai dizer que aquilo que eu tinha antes de Cristo, eu considero como refúgio, porque realmente o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Essa é uma declaração de alguém que entendeu o seu propósito de vida. Alguém que inclusive vai dizer, lá no texto de 2 Timóteo, na última carta que Paulo escreve a Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo ele não se enquadraria como alguém bem-sucedido em termos de patrimônio, porque naquele momento ele estava numa masmorra, ele estava numa cela, ele estava respirando os últimos ares da sua vida. Ele sabia que ele não tinha muito mais tempo pela frente, mas ele estava dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso é o exemplo de alguém próspero. Esse é o exemplo de alguém bem-sucedido. Eu quero, ao final da minha vida, poder dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu espero que você também. Então vamos juntos nessa caminhada. A palavra de Deus nos diz no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7, da seguinte forma: tão somente seja forte e muito corajoso, para que tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite. O versículo 8 também destaca. Para quê? Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Esse foi o conselho de Deus a Josué, servo de Moisés. As palavras de Deus a Josué foram muito claras. Não tenha medo, seja fiel. Seja fiel à palavra, seja fiel à lei, seja fiel às Escrituras. Quero chamar a sua atenção também para as expressões intercambiáveis que nós utilizamos quando nos referimos à palavra de Deus. Podemos utilizar o termo lei, podemos utilizar preceitos, podemos utilizar estatutos divinos, podemos utilizar escrituras, a Bíblia. Então são termos que ao longo da nossa fala serão utilizados. O que Deus estava dizendo para Josué, que tinha um enorme desafio pela frente, o desafio de suceder um homem excepcionalmente bem-sucedido. Suceder alguém mal-sucedido, que não foi feliz na sua ação, no seu trabalho, gera
alguns ganhos, porque qualquer coisa, digamos, boa que o novo líder faça, se destacará com facilidade. Agora, suceder a alguém que foi feliz naquilo que desenvolveu, realmente é algo muito difícil. Josué estava sucedendo aquele que é considerado pelos judeus até hoje o mais importante judeu que existiu, Moisés. Para você perceber a importância deste homem nas Escrituras. É bem verdade que nós precisamos também observar que o Novo Testamento, eu citei agora Josué, que é um livro do Antigo Testamento, então já vamos aí lembrando dessas diferenças entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu quero também citar um outro texto que se encontra inclusive no último dos livros lá do Novo Testamento. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Observe, meu querido, que a palavra de Deus está dizendo aqui lá em Apocalipse, bem-aventurado, a expressão bem-aventurado significa feliz, feliz, bem-aventurado, feliz será a pessoa, o homem, a mulher, que ouvir as palavras da profecia e guardar as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós estamos vivendo os tempos do fim. Precisamos estar atentos àquilo que as Escrituras revelam, para termos sabedoria e discernimento para viver nesse tempo tão desafiador. Dadas estas primeiras impressões a respeito da nossa aula de hoje, falando sobre vida vitoriosa na palavra, eu quero trabalhar agora alguns conceitos introdutórios, aquilo que nós podemos chamar de aspectos gerais relacionados à Bíblia Sagrada. A Bíblia ela se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento diz respeito a tudo que aconteceu antes de Jesus, e o Novo Testamento a partir de Jesus Cristo. Há um período chamado período interbíblico entre o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, até o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus, de aproximadamente 400 anos. Então, é bom lembrarmos estes elementos que nos ajudam na compreensão do todo. A Bíblia ela pode ser colocada como uma coleção de livros. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa uma coleção de livros, um conjunto de livros. E nós temos o conjunto de livros do Antigo Testamento e o conjunto de livros do Novo Testamento. Uma palavra não muito conhecida no seu significado é a palavra cânone, a não ser quando alguém quer se referir a alguém que, por exemplo, da religiosidade cristã católica, foi canonizado. Significa que aquela pessoa foi dado a ela um status de alguém que viveu de uma forma diferenciada dentro desse conceito católico. Quando nós pegamos a origem da palavra, ela significa uma vara de medir, um padrão, uma régua. Então nós temos o cânone do Antigo Testamento e o cânone do Novo Testamento. É a seleção de livros do Antigo Testamento e a seleção de livros do Novo Testamento. Eles foram escolhidos dentro de um processo, de uma régua que foi estabelecida, de critérios que foram estabelecidos, muito rigorosos, e que acabaram então se tornando o conjunto de livros que nós cremos serem os livros inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento nós temos algumas classificações que nos ajudam a entender as diferenças entre esses livros. A primeira classificação diz respeito ao Pentateuco. Pentateuco vem de 5, né? São os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia. O livro do Gênesis fala sobre as origens, a criação do mundo, fala também sobre o processo de Deus na constituição do povo de Israel, quando ele chama Abraão, e dentro desse processo nós vamos conhecer toda a trajetória,
até chegarmos ao livro de Êxodo, que vai narrar a respeito da saída do povo de Israel do Egito. Então são livros importantíssimos dentro dessa perspectiva do Antigo Testamento e que servem, obviamente, como palavra de Deus, continuam sendo palavra de Deus para nós até hoje. Está dentro do Pentateuco, o Pentateuco também é conhecido como lei, ou seja, ele representa toda a lei no Antigo Testamento. Esta lei que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 22, a partir do verso 37, que a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus ele vai dar esse significado. Prosseguindo, nós temos os livros considerados históricos. São os livros que narram, então, o processo histórico do povo de Israel na entrada da Terra Prometida. Esse livro começa, o primeiro livro considerado histórico é o livro de Josué. Depois nós temos Juízes. E aí a sequência de todos estes livros que são considerados históricos. Dentre eles ali nós podemos citar 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Esther. São livros vinculados a processos históricos do povo de Israel e que vão nos ajudar a entender a relação de Deus com o seu povo e do povo com Deus, preparando o processo até que, de fato, aconteça aquilo que Gálatas capítulo 4, verso 4 vai dizer: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Significa que esse período do Antigo Testamento diz respeito até à vinda de Jesus. Um detalhe importante que, quando nós lemos a Bíblia, quando você começa a ler do livro do Gênesis e segue no processo, quando chegamos ao final do 2º livro dos Reis, o final do 2º livro dos Reis diz respeito, desde o Gênesis até 2º Reis, o 2º livro dos Reis, diz respeito a toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Os outros livros, eles são livros que estão vinculados a este período histórico que eu estou me referindo. Isso ficará um pouco mais detalhado na exposição que virá aqui agora a seguir. Além dos livros históricos, nós temos também os livros considerados poéticos ou sapienciais, os livros de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Cânticos dos Cânticos, Cantares de Salomão, Lamentações de Jeremias também é considerado um livro poético. E como o próprio nome está dizendo, são livros que têm um conteúdo, em sua grande parte, marcado pela poesia, marcado pela forma de escrita literária poética. E isso é importante considerar, porque quando nós lemos a Bíblia, alguns cuidados precisam ser tomados na interpretação. Nós não podemos pegar um texto poético e aplicá-lo de modo normativo. Nós podemos extrair os princípios que a poesia está trazendo, fazermos ali a depuração e aplicarmos estes princípios na nossa vida. Por exemplo, quando a Bíblia está dizendo, quando Davi ele faz aquela afirmação magnífica: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma declaração poética, mas ela precisa ser entendida dentro do princípio e do valor da crença de Davi. A língua do Antigo Testamento, a língua original, é o hebraico. E no hebraico, a expressão o Senhor é o meu pastor, ela deveria ser melhor traduzida para o português como ó Senhor. É uma declaração. Davi está começando a fazer uma oração. E nessa oração, em forma de canto, Davi está dizendo: ó Senhor, pastor meu. Percebe? É uma declaração de amor, é uma declaração de dependência de Deus. Ele está dizendo: ó Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Ó pastor meu, é o meu pastor. Portanto, eu não terei falta de mais nada. Perceba, Davi não está dizendo que ele não sentiria falta de outras coisas, que
que nada faltaria para ele em termos materiais ou em sua vida de um modo geral. O que ele estava dizendo é que Deus é tudo, absolutamente era tudo para ele. Portanto, ele tendo Deus, ele não precisa de mais nada. Eu não preciso de mais nada porque o Senhor é tudo. Percebe a diferença? Além dos livros poéticos, nós temos também os livros proféticos. Os livros proféticos, eles se dividem em dois grupos, apenas para a gente entender uma forma didática. Os profetas maiores e os profetas menores. Mas essa configuração não se refere à qualidade, mas sim à quantidade. Dentre os profetas maiores, nós temos Isaías, Jeremias, Daniel. São livros que têm um volume maior de conteúdo. Dentre os livros, os chamados profetas menores, nós temos aquele grupo de 12 livros de profetas que são menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então são 12 profetas menores que num primeiro momento parece que estava todo mundo junto no mesmo tempo, mas não é bem assim. Nós temos uma diferenciação nesse período cronológico. Então nós dividimos o Antigo Testamento em 4 períodos, em 4 agrupamentos, terminologias: Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Eu dizia há pouco que nós estamos referindo ao fato de que a disposição dos livros na Bíblia, elas não seguem uma ordem cronológica. Só para você ter uma ideia, se fôssemos começar a narrativa, utilizando as narrativas bíblicas de modo cronológico, nós teríamos que começar com o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, quando ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo ali se refere a Jesus, a palavra, o Logos encarnado. No princípio era Jesus, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Então João 1:1 diz respeito a algo anterior a Gênesis 1:1. Isso é importante ser dito porque às vezes nós vamos ler um texto bíblico e lemos como que se tudo tivesse acontecido já imediatamente uma coisa a outra. Quando nós olhamos para essa tela, gostaria de chamar a sua atenção aqui para um detalhe importante. Existem algumas questões vinculadas ao processo histórico que precisam ser por nós consideradas. Então, por exemplo, a história do livro de Jó, bem na ponta aqui, ele vai mostrar para nós que ele provavelmente aconteceu lá no período histórico do livro do Gênesis. Mas ele está disposto na Bíblia bem depois do livro do Gênesis. O livro do Levítico, ele está vinculado ao período histórico de Êxodo e Números. O livro de Ruth está vinculado ao período dos Juízes. Então a história de Ruth é uma história que aconteceu dentro daquele período ali dos Juízes. É interessante nós observarmos esse período histórico, por exemplo, dos reis de Israel. O livro de 1º e 2º Samuel dizem respeito, eles contam o início da história da monarquia do povo de Israel, quando eles estavam sob a liderança de Samuel, que prefigurou uma tipologia de Cristo. Ele aponta para Cristo. Por quê? Porque Samuel, ele desenvolveu os ofícios de profeta, sacerdote e rei, algo que Jesus também é. Jesus desenvolveu os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Samuel foi o último dos juízes. Juízes foram os libertadores que conduziram o povo de Israel. A palavra juiz significa libertador, porque eles libertavam o povo da opressão dos inimigos. Pois bem, sendo Samuel o último dos juízes, começa o período da monarquia. Então até aqui nós tínhamos a teocracia, a liderança de Deus por meio, no caso aqui do último homem citado, Samuel. O povo pede que Deus levante um rei à semelhança das outras nações, mas ainda não havia chegado o tempo. O povo se precipita, insiste com Samuel, e Deus então acaba
determinando a Samuel a eleição e também a unção que foi dada a Saul, o primeiro rei de Israel. Mas Deus havia escolhido Davi. Na sequência da história bíblica, Deus levanta Davi, que assume o trono, e por causa do pecado de Davi, que nós muitas vezes conhecemos e citamos, como exemplo o Salmo 51, é fruto do resultado de arrependimento, de confissão de Davi para o pecado que ele havia cometido. Mas as consequências do pecado permaneceram. E dentre essas consequências, foi vinculado os atos de desobediência do seu filho Salomão, que o sucedeu no trono. Por causa da desobediência, da infidelidade de Salomão, Deus acabou rasgando o reino. O que nós vamos encontrar então na narrativa bíblica, nos livros de 1º e 2º Reis, é quando se estabelece a divisão do reino entre as tribos do norte e as tribos do sul, sendo a tribo de Judá e de Benjamim as tribos do sul, e as outras 10 as tribos do norte. De maneira, queridos, que nós podemos identificar dentro desse processo o cumprimento da palavra de Deus se estabelecendo. E os livros de crônicas, 1º e 2º Crônicas, eles narram, como você pode observar aqui, períodos da história que aconteceram em Samuel e Reis. Então, voltando àquela afirmação que eu fiz, observe bem, nesse período que envolve Gênesis a 2º Reis, nós temos toda a trajetória bíblica. Toda a trajetória bíblica se resume ao período de Gênesis a Reis, ao livro de 2º Reis. E é neste período que acontece a participação, a atuação dos profetas, que virão mais à frente. Então observe que nós temos aqui, nesse período, por exemplo, lá no Reino do Norte, profetizando, pregando no Reino do Norte, o profeta Amós, o profeta Oséias, em 750, 730 a.C. E depois, então, pregando aos reinos do sul, os profetas Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque e Jeremias. Então nós temos aqui aqueles que são considerados os profetas pré-exílicos. O que significa isso? Que pregaram anunciando que o exílio viria. Nós temos também os profetas exílicos, como Jeremias, que viveu o processo, participou desse processo também de exílio. Então são elementos importantes para nós considerarmos e verificarmos, assim como também aqueles que são considerados os pós-exílicos. Nós temos o livro do profeta Ezequiel, que narra justamente esse período posterior à realidade. Avançando um pouco mais, você observará que, por exemplo, os livros de Esdras e Neemias, que estão lá mais à frente, dentre os livros históricos, eles aconteceram num período posterior ao período dos reis ali, dentro dessa perspectiva. Então é importante nós considerarmos esses elementos que aqui estão envolvidos. Ageu, Zacarias e Malaquias são chamados profetas pós-exílicos. Queridos, nós temos aqui muitas informações e talvez você possa ficar preocupado a respeito dessa quantidade de dados, de datas e de nomes. O que eu quero que você guarde no seu coração? Que existe um processo histórico onde as coisas não acontecem aleatoriamente. Deus está no controle absoluto. Ele governa de modo absoluto em toda a história. De maneira que nós precisamos vivenciar, entender e compreender que o nosso viver hoje, a realidade histórica que vivemos hoje, ela também não é aleatória. Ela faz parte de um processo histórico. Fechando o Antigo Testamento, nós avançamos para, então, o Novo Testamento. No Novo Testamento, temos a divisão conhecida dentre os primeiros livros, chamados os Evangelhos. Os Evangelhos são os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João.
os 4 evangelhos, que são considerados canônicos, inspirados por Deus. Há uma pequena diferença entre Mateus, Marcos e Lucas, uma pequena modo de dizer, na verdade existem grandes diferenças. Mas os 3 primeiros são chamados os evangelhos sinóticos. Essa palavra sinótico, meio estranha, ela significa de um mesmo olhar. Mateus, Marcos, Lucas, eles olham para a narrativa, para a história de Jesus de um mesmo prisma. João se diferencia, tanto que ele vai começar o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, no princípio era Jesus e Jesus estava com Deus. Há uma grande diferença na forma de olhar para a narrativa que os evangelistas fizeram. Uma diferença importante também diz respeito ao fato de que o evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito, datado aproximadamente entre o ano 92 depois de Cristo, então já próximo ao final do primeiro século, de maneira que ele teve condições, inclusive pela sua história, por ter sido uma testemunha ocular, ter convivido com Jesus, então já avançado em idade, ele escreve o Evangelho de João em uma fase da sua vida de maturidade, em uma fase da sua vida em que fica muito nítido no seu texto, pela ação do Espírito Santo, informações e revelações que completam o nosso conhecimento a respeito de Jesus Cristo. No Novo Testamento, um livro histórico considerado o livro dos Apóstolos. É o livro que descreve, então, o início da história da igreja. Ele segue até o capítulo 28, narrando ali os últimos atos a respeito da vida de Paulo, mas não chega a narrar, por exemplo, a sua morte efetivamente. Então, uma das formas de nós olharmos para o livro de Atos é, de modo simbólico e provocativo, dizer que nós hoje estamos escrevendo Atos 29. A partir de Atos 28, tudo aquilo que aconteceu, acontece e acontecerá diz respeito a esses atos da igreja que estão no processo, estão sendo escritos. O próximo conjunto de compreensão são chamadas de cartas paulinas. Então nós temos as cartas de Paulo e há dentro das cartas paulinas uma subdivisão. A divisão em que ele escreve das cartas às igrejas e aos discípulos. Então quando ele escreve às igrejas, você tem, por exemplo, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, são cartas de Paulo às igrejas nestas respectivas cidades. E na Galácia, a carta de Paulo aos Gálatas era uma região da época que compreendia ali as cidades de Listra, Icônio e Derbe. De maneira que nós encontramos então Paulo se dirigindo às igrejas. Nós temos as chamadas cartas pastorais, que são as cartas que Paulo escreve a Timóteo, a Tito e a Filemon, de um modo muito personalizado. São instruções pastorais que muito contribuem para a nossa eclesiologia. O que é a eclesiologia? É o estudo da igreja, o estudo da eclésia. Eclésia é a palavra grega utilizada para se referir à igreja, aquela que se reúne para adoração, para celebração, para assembleia, né, e tratar dos seus temas, mas que é chamada para fora, para cumprir então o ID, a missão que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nos deu. Então as cartas paulinas, elas nos ajudam muito no aspecto prático do como ser igreja. Além das cartas paulinas, temos as cartas gerais, Hebreus. São cartas que são direcionadas à igreja de um modo geral. E por fim, então, no Novo Testamento, a última classificação, considerado como profético, o livro do Apocalipse. Quando João, que escreveu o Evangelho de João, e eu quero rapidamente aqui dar essa informação a você. O Evangelho de João, as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro do Apocalipse foram escritos por este João, o discípulo amado de Jesus Cristo, conhecido pelo discípulo amado. Vamos avançar um pouco mais nesses aspectos gerais e falar um pouquinho sobre a questão das traduções da Bíblia.
Nós temos, dentre esses processos de traduções, que entendermos alguns elementos importantes. A Bíblia hebraica, essa que eu tenho aqui em minhas mãos, é a Bíblia que se refere ao nosso Antigo Testamento. Ela é escrita em hebraico, obviamente, e diz respeito, então, aos 39 livros do Antigo Testamento, desde Gênesis a Malaquias. A primeira tradução da Bíblia hebraica foi a tradução chamada a Septuaginta, a tradução dos 70, que é a tradução do hebraico para a língua grega, do hebraico para o grego. A primeira tradução que nós temos da Bíblia hebraica para o grego foi a Septuaginta que eu acabo de mostrar. O Novo Testamento diz respeito, então, aos livros do Novo Testamento, da Nova Aliança, que dão um total de 27. Com 39 do Antigo Testamento, nós temos, então, 66 livros. O Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua oficial da época. E a tradução que, depois da Septuaginta, que era uma tradução do hebraico para o grego, somando então os livros do Novo Testamento, nós temos aqui, é muito conhecida como a Vulgata. A Vulgata é a tradução do grego, somando o Antigo Testamento, que já havia sido traduzido do hebraico para o grego, e do grego para o latim. É a tradução do latim, a chamada Vulgata. Essas traduções, elas permaneceram no decorrer da história, e dentro do período histórico, dentro do processo, houveram alguns elementos que fizeram com que estas Bíblias, então, fossem sendo formatadas. Então, nós avançamos aqui da Bíblia para a Septuaginta, da Septuaginta para a Vulgata, e da Vulgata nós temos, então, a tradução para o português. Obviamente que eu estou aqui me dirigindo, avançando nesse processo de tradução. Antes da tradução para o português, nós tivemos a tradução para o alemão, do alemão para o inglês, e assim sucessivamente. E tivemos, então, a primeira tradução do português, em 1681, por João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia que eu tenho em mãos, foi a minha primeira Bíblia, versão revisada da tradução de João Ferreira de Almeida. Nós temos depois a tradução para o português. A primeira tradução da Bíblia foi desenvolvida para o português por João Ferreira de Almeida, em 1681. Até chegarmos àquilo que nós podemos chamar das Bíblias mais modernas, que são outras traduções melhor desenvolvidas em nosso tempo. Por que eu digo melhor desenvolvidas em nosso tempo? Uma coisa muito interessante quando nós pensamos nas traduções de Bíblia. Algumas pessoas acham que quanto mais antiga a Bíblia for, mais próxima do original ela é. Na verdade, há um equívoco. Quanto mais nova a versão, mais próxima das línguas originais ela é, justamente por causa do avanço da tecnologia e do acesso à informação. E dentro dessa perspectiva, nós temos hoje várias traduções. A primeira tradução é a chamada tradução brasileira, no início do século XIX, tradução brasileira. Depois nós temos ali a tradução da Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada. Em 1988, a nova tradução da linguagem de hoje, a NVI chamada Nova Versão Internacional, Almeida Século XXI, que é bem mais atualizada agora. Nós temos também uma outra versão chamada de NVT, Nova Versão Transformadora, e a última recém-atualizada, benquista, principalmente aí no meio dos batistas, das igrejas batistas, é a NAA, a Nova Almeida Atualizada. O que é importante nós considerarmos aqui? Pastor, qual é a melhor tradução da Bíblia? Nós não podemos caminhar por uma resposta simples, porque senão eu vou incorrer no erro de dar preferência a qualquer uma destas aqui em detrimento a outras.
E é importante nós dizermos que os mais renomados exegetas são aqueles que estudam as línguas originais e traduzem então para a nossa realidade. Eles mostram que você não deve se prender a uma única tradução, mas lançar mão de várias traduções para buscar o mais próximo possível da língua original. Então, para você que, como eu, está estudando a Bíblia, está começando a estudar a Bíblia, ou você que também já está há mais tempo estudando a Bíblia, eu quero incentivá-la a ter várias traduções de Bíblia. Isso vai te ajudar na interpretação do texto. Ainda precisamos destacar algo relacionado aos aspectos gerais, que há uma diferença entre a Bíblia cristã e a Bíblia católica. Lá no Concílio de Trento, que foi o maior concílio, ou talvez considerado por alguns o mais importante concílio da Igreja Católica, foram homologados alguns livros que já vinham em algumas traduções de Bíblia sendo encontrados, são considerados pela Bíblia, pela tradição católica, como livros deuterocanônicos, que são livros chamados de segundo cânone. Eles foram incluídos dentro de um segundo conjunto de livros. Por isso, deuterocanônicos. Eles são um segundo cânone que não faz parte do primeiro. E aí é uma disputa, que eu não entrarei na polêmica de modo algum, mas é facilmente nós compreendermos. O Concílio de Trento, ele então homologa que estes livros chamados de deuterocanônicos, eles precisam ser considerados também como escritura, como palavra, que contém a palavra de Deus. E aqui nós temos uma divergência no sentido da interpretação ou da aceitação. Os evangélicos não aceitam estes livros chamados como deuterocanônicos, que também são chamados de livros apócrifos, ou seja, não inspirados por Deus, não inspirados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque dentre estes livros, há doutrinas que contradizem de modo muito forte algumas doutrinas básicas da nossa fé. Você tem, por exemplo, alguns evangelhos apócrifos que eles colocam em dúvida a questão da ressurreição de Jesus. Então nós não podemos admitir esse tipo de situação. Nós não podemos admitir, por exemplo, a existência do purgatório. Por quê? Porque ele é uma doutrina formulada dentro de um evangelho apócrifo. Então nós não cremos dessa maneira, nós não dentro de um livro apócrifo, nós não cremos, nós cremos que aquilo que a Bíblia diz a respeito da eternidade difere. Então nós focamos e mantemos apenas os livros da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, que foi a Bíblia que Jesus usou, usando de uma expressão bem coloquial para que todos nós possamos entender, e os 27 do Novo Testamento, então, que formam ao todo 66 livros. Importante que se diga que tudo aquilo que nós temos na Bíblia histórica, tradicional, o conteúdo é o mesmo também que se encontra na Igreja Católica, na Bíblia Católica, por exemplo, na tradução de Nova Jerusalém. Esses detalhes são importantes nós considerarmos. Passando para um segundo momento, eu quero trazer para vocês aqui algumas convicções a respeito da Bíblia. Será que a Bíblia digital é válida? O que vocês acham? Hoje nós temos aí várias plataformas digitais que nos ajudam com o acesso às Escrituras. Com certeza elas são muito válidas e muito úteis. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que existe um conhecimento diferenciado quando nós temos acesso ao material físico, à Bíblia física. Eu posso fazer anotações, observações que me ajudam a internalizar a fé. Isso é alguém que diz respeito a uma experiência, a uma caminhada de relação e de estudo com a Bíblia, onde durante a maior parte da minha vida, eu só usei a Bíblia física. É óbvio que as versões digitais são muito úteis, mas eu quero incentivar você também ter a sua Bíblia pessoal para esse contato mais personalizado. A Bíblia digital ela é válida porque ela também atinge um número muito maior de pessoas. Ela nos disponibiliza um número de traduções no mesmo aparelho, dezenas até centenas de traduções da Bíblia
no mesmo aplicativo, no mesmo aparelho. Então isso nos leva a identificar alguns elementos importantes a respeito do que eu chamo de convicções relacionadas à Bíblia. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas muitos acreditam que ela contém a palavra de Deus. E muitos também acreditam apenas que ela é um simples livro histórico, apenas um livro que não pode nem ser considerado como histórico, apenas um livro religioso. Então vamos aos fatos. É interessante nós observarmos que a Bíblia ela é o tempo todo questionada. Mas no meio secular, no meio até acadêmico, nós não encontramos o mesmo nível de questionamento dos estudiosos a respeito de alguns escritos do passado. Então, por exemplo, nós temos aqui algumas imagens que nos ajudam a ilustrar. O primeiro personagem é Homero, que diz respeito àquela gravura da parte de cima que escreveu a Ilíada, um dos escritos de Homero. A Ilíada é citada, a Ilíada é tida como uma referência de conhecimento, de valores e assim por diante. Temos, por exemplo, Platão, a imagem icônica ali de Platão, o filósofo, discípulo de Sócrates. Os escritos de Platão são citados por muitos estudiosos. Eles não são questionados como os escritos bíblicos. Isso não é interessante? Não é interessante, por exemplo, esse outro personagem aqui, a estátua de Júlio César, o imperador romano, que iconicamente acabou prefigurando os demais Césares. É a partir dele que surge essa expressão do czar, de César. Os escritos de César também são citados, de Júlio César são citados. Mas por que a Bíblia é tão questionada? Por que os escritos mais antigos são citados por filósofos, por historiadores, com facilidade, sem tantos questionamentos? E o tempo todo as pessoas estão dizendo que a Bíblia não é confiável, que os escritos não são bem assim. Eu quero chamar a sua atenção para alguns fatos históricos. Observe bem, são elementos históricos aqui. Veja, a Bíblia é confiável? Então vamos pegar como referência alguns escritos. Eu citei Homero, que escreveu a Ilíada. Este escrito aconteceu historicamente no ano 900, aproximadamente em 900 a.C. A cópia mais antiga da Ilíada, ela data do ano 400 a.C. Ou seja, desde que a primeira versão, o primeiro volume, o primeiro pergaminho escrito da Ilíada tem uma distância de 500 anos da obra original para o primeiro manuscrito. Existem hoje, atualmente, 643 manuscritos da Ilíada nos museus e nos lugares específicos. Os escritos de Platão aconteceram por volta do ano 427 a 347 a.C. A cópia mais antiga, observe bem, a cópia mais antiga dos escritos de Platão data de 900 depois de Cristo, o que são 1.200 anos de diferença entre a obra original de Platão e o primeiro manuscrito. Tem um intervalo de 1.200 anos. Hoje existem apenas 7 manuscritos datados tão antigos assim. Vamos pensar então agora em Júlio César. Os escritos de Júlio César que aconteceram entre o período de 100 a 44 a.C. Então a cópia mais antiga dos escritos de Júlio César data de 900 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 1000 anos de diferença entre o que ele supostamente escreveu e a cópia mais antiga. Existem 10 manuscritos destes mais antigos. Agora presta atenção comigo, eu fico empolgado quando eu digo isso. Por quê? Porque nós temos o Novo Testamento com a seguinte configuração. Os escritos do Novo Testamento, dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Paulo e assim por diante,
o período em que elas foram escritas, as cartas, os evangelhos, perpassa entre 40 a 100 depois de Cristo, que é o período do Novo Testamento, de aproximadamente 40 a 100 depois de Cristo, né? A cópia mais antiga, ouça bem, a cópia mais antiga do manuscrito data de 125 depois de Cristo. Apenas 25 anos de diferença entre os escritos originais com a cópia mais antiga. Agora compare isso com os outros elementos históricos que eu acabei de mostrar aqui. E outro detalhe importante e estarrecedor: existem hoje cerca de 24 mil manuscritos antigos da Bíblia, que estão de acordo com os escritos que nós temos hoje. Então eu posso dizer para você agora, não apenas por uma questão de fé, mas por uma questão de evidência científica. A ciência está comprovando que os escritos da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, no Antigo Testamento nós temos datado, por exemplo, o pergaminho do livro de Isaías, datado do ano 100 a.C., que foi encontrado nos manuscritos de Qumran, lá dentre alguns escritos que foram encontrados. Então, queridos, nós estamos falando de algo que tem recebido atenção. As traduções do hebraico e do grego para o português recebem uma enorme atenção. Então eu quero destacar rapidamente aqui algumas convicções que são importantíssimas para todos nós. A Bíblia como única regra de fé e prática. Isso aqui é fundamental. A Bíblia como única regra de fé e prática. Nós não temos outra autoridade sobre nós. Nós não temos pessoas que tenham maior autoridade. A Bíblia determina a nossa praxis. A Bíblia determina a nossa prática. A Bíblia determina a nossa cosmovisão, a maneira como eu vejo o mundo. Por quê? Por que nós cremos que a Bíblia, nós da Igreja Batista Novo Mundo, as igrejas batistas creem que a Bíblia é a única regra de fé e prática? Porque nós entendemos que há um processo de Deus envolvido. Nos diz o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos ou inspirados pelo Espírito Santo. Nós cremos que foi o próprio Deus que coordenou esse processo. Existem vários elementos que nós poderíamos citar, dentre eles, a capacidade da Bíblia continuar sendo atual. A Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo, mais vendido em todo o mundo e que recebe também maior crítica em todo o mundo. Mas alguns podem dizer assim, mas a Bíblia é inerrante, a Bíblia ela erra. Ou seja, a pergunta que eu faço é, a Bíblia é inerrante? Ou seja, será que ela realmente não erra? Mas nós temos um exemplo lá no Levítico, dizendo em que a Bíblia diz assim, vocês não devem comer das aves que são consideradas como amaldiçoadas, como contaminadas. E dentre essas aves há uma relação lá dizendo que você não deve comer o morcego. E aí alguns dizem assim, todos nós sabemos que morcego não é uma ave, morcego é um mamífero. Sim, só que esse conhecimento foi adquirido muito tempo depois. É um conhecimento, na verdade, recente. A mesma coisa é a crítica com relação à declaração da oração de Josué, que Josué orou, e diz o texto bíblico que o sol parou. Ora, pois, todo mundo sabe que a terra e os astros giram em torno do sol. Veja, a Bíblia não tem propósito científico. A Bíblia não tem propósito científico. A Bíblia tem o propósito de revelar a Deus e quem Ele é e o seu amor por nós. Então nós temos que entender isso. Dito isso, é importante confirmarmos que sim, a Bíblia é inerrante. A tua palavra é exata e perfeita, por isso eu que estou ao teu serviço a amo. Salmo 119, 140. A Bíblia é perfeita.
ela não tem erros. O seu conteúdo, o seu conceito, os seus princípios, os seus valores são eternos. Ela mesma vai dizer: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Além disso, a Bíblia é atual e relevante. Nos diz o texto de 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia tem respostas para todos os dilemas da vida humana. Para todas as crises que passamos, nós temos respostas nas Escrituras. Como se relacionar com as pessoas, como ter um casamento feliz, como ser um profissional de sucesso, como ser alguém bem-sucedido nas finanças. A Bíblia está dizendo, ela tem ensinamento para todas as coisas, a ponto, inclusive, que mesmo aqueles que não creem com a palavra de Deus, se obedecem os seus princípios, são beneficiados pelo que ela coloca. De maneira que eu quero caminhar para o final da nossa fala, do nosso estudo, mostrando o seguinte: como estudar a Bíblia? Eu quero deixar aqui algumas dicas para você. Como é que você deve estudar, então, a Bíblia? Em primeiro lugar, é muito importante o preparo em oração. Ore, peça a Deus. Nós começamos o estudo de hoje orando, pedindo que Deus nos abençoasse. Faça uma leitura gradativa. Procure, existem hoje várias alternativas, várias ferramentas que vão te indicar uma leitura gradativa. Por exemplo, eu quero sugerir a você, comece pelos evangelhos. E escolhendo os evangelhos, leia, por exemplo, o primeiro. Se você ainda não leu nenhum livro inteiro da Bíblia, leia o Evangelho de Marcos. Você será maravilhado, ficará maravilhado com a narrativa dos milagres, de uma leitura que mostra a graça de Jesus se manifestando de forma muito prática no dia a dia das pessoas. Leia o Evangelho de Mateus, que tem uma visão mais judaica, o Evangelho de Lucas, que tem a visão de um estudioso, de um cientista, de um acadêmico, de um médico. Ele desenvolveu procedimentos para escrever o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Lucas foi quem mais escreveu no Novo Testamento. E aí você pode também escolher livros do Antigo Testamento. Obviamente, o livro do Gênesis, Êxodo, são livros históricos, são histórias gostosas de ler, de conhecermos. E assim nós vamos avançando. Tenha perseverança, porque existem algumas passagens bíblicas de difícil compreensão. É verdade. Então não fique preocupado com estas, que eu posso dizer, poucas passagens de difícil compreensão. Com o passar do tempo, com o amadurecimento da vida, nós vamos conseguindo desenvolver maior conhecimento e fazer as leituras e estudos direcionados. Outra forma importante também de estudar a Bíblia se dá por meio do discipulado, da prática do discipulado. Caminhe com alguém, peça ajuda a pessoas com maior tempo de vida cristã, peça ajuda de pessoas que já conhecem um pouco mais da Bíblia, para te ajudar a entender. Faça como o etíope, ele pediu ajuda a Filipe, e a partir daquilo ali ele entregou sua vida para Jesus Cristo. Filipe provocou a conversa e ele deu então lado a Filipe e desenvolveu conhecimento. Ele foi discipulado por Filipe. Faça pesquisas. Agora fique atento e tome muito cuidado, porque existem hoje muitas pesquisas na internet que são boas, mas algumas que são extremamente perigosas e nocivas. São verdadeiras heresias. Faça a sua pesquisa. Busque recursos, que existem muitos. E, por favor, tenha cuidado ao interpretar a Bíblia. Cuidados na interpretação. Por que eu digo isso? Porque os cuidados na interpretação são essenciais para nós não tratarmos todos os textos bíblicos da mesma maneira. Eu cito aqui alguns rápidos exemplos. Você tem livros históricos. Então, por exemplo, o livro de Atos é um livro histórico. Ele nos ajuda a olhar para a história da igreja primitiva, do início da igreja, e aprendemos com aquela igreja ao que fazer e ao que não fazer, inclusive. O livro de Atos ele vai descrever vários pecados que a igreja primitiva cometeu. O livro por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios é uma carta de uma igreja primitiva.
Ele vai falar ali, por exemplo, eu escrevo a vocês como criancinhas em Cristo. Ou seja, eles estavam num processo de amadurecimento. Então é importante nós entendermos que existem esses elementos. Elementos culturais que são impactantes e envolvidos dentro do processo. Quando Paulo escreve dizendo a mulher calada na igreja, ele está falando dentro de um contexto da época, dentro da sociedade, e nós precisamos fazer a interpretação disso. Então não dá simplesmente para pegar literalmente e aplicar tudo. É preciso que haja esse processo de interpretação das Escrituras. Eu não posso pegar um texto poético, quando, por exemplo, o Salmo vai dizer lá que os lírios batem palmas e louvam o Senhor. Não, não tem como. É uma expressão poética que a palavra de Deus está ali utilizando. Então fique atento a estes cuidados de como estudar a Bíblia. Prepare oração, leitura gradativa, perseverança, caminhada do discipulado, pesquisas que vão agregando, cursos que você pode fazer. Aqui na nossa igreja estamos aí com um currículo cada vez maior, dando acessibilidade a você aqui. Então parabéns porque você está fazendo aquilo que nós estamos aqui indicando, tendo também os cuidados na interpretação. Obviamente que muitos outros elementos poderiam ser citados, mas eu quero aqui agora destacar para você a finalização do nosso estudo. É muito importante entendermos que quando nós pensamos na Bíblia Sagrada, nós precisamos ter uma relação pessoal com a Bíblia. Por isso eu trouxe essa Bíblia antiga aqui, ok? Eu quero fazer questão de mostrar para você. Que o pastor desleixado, por que você não reformou essa Bíblia? Na verdade, eu guardo ela de um modo muito precioso no meu coração, porque foi a Bíblia do início da minha vida cristã, da minha conversão, quando eu comecei a minha caminhada com Jesus. Então você tem aqui o Novo Testamento, as folhas soltas, porque eu passei os primeiros anos da minha vida cristã mergulhando na Bíblia, literalmente mergulhando nas Escrituras, pedindo a direção de Deus, absorvendo, internalizando, e isso fez e faz toda a diferença na minha vida hoje. A maior parte do meu conhecimento bíblico não se deu no seminário ou na faculdade de teologia, se deu na escola bíblica, no estudo intencional, contínuo da Bíblia para a minha vida pessoal. Nunca diga, eu não tenho mais nada para aprender. Nunca assuma postura quando alguém abrir o Salmo 23, quando alguém citar, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você cruza os braços e diz assim, esse texto eu já sei. Eu já aprendi tudo. Não, todos nós precisamos continuar com o coração aberto, porque, queridos, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quando nós entendemos isto e nós focamos na Escritura, na palavra de Deus, de modo intencional, assim como fez o salmista, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ou de uma forma mais personalizada, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que Deus nos abençoe, que você possa guardar a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra ele. E juntos nós vamos crescer. Participe da sala interativa, quando algumas perguntas serão ali compartilhadas. A Bíblia é ou contém a palavra de Deus? Por que as diversas traduções não comprometem a confiança na Bíblia? Vamos repercutir esse tema importante também. Quais cuidados devemos ter ao estudar as Escrituras? Em termos pessoais, qual a sua relação com a Bíblia? São elementos importantes. E eu finalizo lembrando, é impossível ser realmente bem-sucedido, bem-aventurado e alcançar uma vida vitoriosa sem fidelidade às Escrituras. Que o Senhor nos abençoe e que você busque uma vida vitoriosa na palavra. Fique com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.